paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o irmão João Antônio, da Igreja Sede. E hoje a gente vai continuar no capítulo 6. Mas antes de mais nada, vamos recapitular um pouco. No capítulo 5, a gente viu ontem, ele continuou seu discurso para Jó. Ele tentou apresentar a ideia de que todo sofrimento é uma forma de disciplina e que se Jó se arrependesse, Deus restauraria. Só que a gente viu que essa visão é muito simplista e ela falha justamente em capturar a profundidade da experiência de Jó e também ela não leva em consideração a vontade de Deus em trazer aquelas coisas para provar verdades muito maiores do que a vida de Jó representava naquele momento. Ele faz, apesar de bem intencionado, ele oferece um conselho raso, insensível, ele falta empatia, né, para o próprio sofrimento do amigo. E agora a gente vai ver que no capítulo 6, Jó vai responder, ele faz. Ele vai finalmente dizer que a dor ali não é apenas física e emocional. Ele vai dizer que a dor é uma dor relacional também, porque ele se sente incompreendido, injustiçado, né? Julgado por aqueles que estavam ali, que deveriam estar ali para apoiá-lo, né? Que são os seus próprios amigos. Então a gente vai explorar cada parte desse discurso de Jó e ver o que ele nos ensina sobre sofrimento, sobre relacionamento e justiça. Bom, vamos ao capítulo 6, verso 1, que diz assim: Então respondeu Jó: Se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Zurra o jumento selvagem, se tiver capim, muge o boi, se tiver forragem. Come-se sem sal uma comida insípida, e a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso, esse tipo de comida causa-me repugnância. Bom, Jó começa a sua resposta descrevendo a intensidade e o peso, né, da sua dor, né? Ele diz que a angústia dele pesa mais do que a areia dos mares, né? Então ele está dizendo que a dor é muito maior do que ele imagina, né? E o sofrimento que ele está sentindo não dá para medir, não dá para ser compreendido de uma maneira tão simplista como a forma que ele pretende tratar, né? Ele menciona que as suas palavras são resultado do peso do sofrimento, né? Ele diz palavras impetuosas, em outras versões, palavras irrefletidas, né? Palavras que ele está se referindo lá ao capítulo 3, onde ele realmente faz um desabafo, né? Ele realmente lamenta até o dia do seu nascimento, né? Então ele diz, olha, é tão pesado e é por isso que as minhas palavras estão tão impetuosas, né? Tão duras, né? Então Jó vai ensinar uma lição importante sobre como a dor pode distorcer a nossa percepção e a nossa comunicação, né? Isso é uma verdade, né? Porque quando a gente está muito chateado ou profundamente ferido, magoado, a gente pode dizer coisas que talvez no estado normal a gente não diria, né? E ele sugeriu lá no capítulo 5 que Jó estava sofrendo, no capítulo 4 e 5, né, que Jó estava sofrendo por causa de um pecado. Mas Jó vai deixar claro agora no capítulo 6, que o seu sofrimento ele não pode ser explicado nem pode ser racionalizado. O comentarista John Hartley vai apontar que o discurso de Jó é uma rejeição direta da visão do mundo de Elifaz, né? Que é muito limitada para compreender a profundidade da dor e principalmente os mistérios de Deus. Jó vai afirmar que o seu sofrimento é algo que está muito além da explicação que Elifaz poderia conceder para ele, né?
Ele vai dizer lá no versículo 6 e 7 que as explicações seriam, ou o discurso de Elifaz seria como uma comida sem sal, sem gosto e inútil, né? De Elifaz. Acaso a clara de ovo tem gosto, né? Versículo 6. Então, para Jó, as palavras de Elifaz é uma comida sem sal, sem sabor, sem substância, sem ajuda, né? Então, isso é mais um alerta, né? Sobre como às vezes a gente quer consolar, a gente se precipita, fala demais e as respostas prontas acabam que são completamente inúteis, sem valor algum e, muito pelo contrário, podem machucar muito mais do que consolar. No verso 8, Jó continua dizendo o seguinte: se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável, de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Em seguida, Jó expressa um desejo profundo e até ousado, né? E triste, né, irmãos? Porque ele tá desejando a morte. Ele deseja que Deus esmagasse, que ele realmente tirasse a sua vida. Então, ele aqui vê a morte como um alívio, né? Como uma forma de escapar da miséria, né? Daquela dor insuportável. E Jó não está pedindo isso porque ele pecou, porque ele quer evitar as consequências. Ele quer isso porque a dor ali é insuportável e ele realmente não vê outro escape. Jó diz, e isso é muito interessante, no versículo 10, eu ainda teria consolo e a minha alegria seria de não ter negado as palavras do santo. Então ele reconhece que mesmo na agonia e mesmo nesse sentimento horrível ali, ele tem sido fiel e não blasfema contra Deus. E ele prefere morrer com essa integridade do que viver uma vida de sofrimento injusto, né? Então, Jó refuta diretamente aqui a ideia de que ele está sendo punido, que ele está sofrendo porque ele merece. O desejo de Jó morrer não é uma expressão de falta de fé, mas é um desejo de encontrar o descanso e de não acusar Deus injustamente, né? Ele sabe que a sua vida está daquele jeito que não faz sentido, porque ele não consegue entender, né, onde é que ele errou, e ele, na verdade, precisa de respostas, né? No entanto, nós como leitores, a gente está num panorama mais amplo, né? A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que Deus tem um propósito maior nesse sofrimento de Jó. E ele ainda não vê isso, né? Ele não sabe disso. E isso faz a gente refletir sobre o poder da paciência, da perseverança, da resiliência no meio das tribulações, porque a gente precisa entender que Deus pode estar fazendo algo maior do que o nosso entendimento atual consegue capturar. Versículo 14 a 23 diz o seguinte: o homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam. Quando o degelo os torna turvos e a neve se derrete e os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para os lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temar, olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção. Pois agora vocês de nada me valeram, contemplam minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez lhes pedi
que me dessem alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Nesse trecho, Jó passa a lamentar, então, não só a sua dor, mas também a falta de compaixão dos seus amigos, né? Então, capítulo 6, verso 14, ele fala como ele deveria receber a bondade dos seus amigos, mesmo que ele tivesse abandonado o temor do Todo-Poderoso. Então, ele está destacando um princípio que é muito profundo, né? Então, mesmo que ele tivesse falhado, seus amigos, eles deveriam mostrar bondade e compaixão. Só que ao invés disso, eles se tornaram como um ribeiro que seca, um rio que seca no tempo do calor, que promete água, mas não entrega, né? Então ele faz um apelo emocional e mostra como os seus amigos estão o traindo, né? Se tornando, na verdade, os seus acusadores, né? E ele diz isso. E a figura do rio, né, me faz entender que Jó está dizendo que eles são inconsistentes, né? Que eles não estão verdadeiramente do seu lado. Eles estão em um momento, mas quando se realmente precisa, aquele rio seca, ou seja, eles não estão, né, do seu lado. Então, a gente precisa entender que isso se aplica a nós, né? Nos nossos momentos. Quando nós somos amigos, quando nós somos amigos, inclusive de pessoas que estão passando por dificuldade, nós precisamos ser consolo no tempo bom e no tempo ruim, né? Nós não podemos ser simplesmente aqueles que acusam, aqueles que criticam, sem se colocar no lugar dos nossos irmãos. A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram, né? O apóstolo Paulo diz isso. E que a gente tem que ser rápido em ouvir e lento para falar. Isso, quem disse foi Tiago. Os amigos de Jó falham nisso, né? Eles talvez e de uma forma bem irônica, porque eles choram, eles lamentam, claro, ali, não acredito que eles lamentam sim com Jó, mas não lamentam de uma forma verdadeira, né? Não tentam entender ali a profundidade do problema de Jó. Eles até demoram para falar, né? Eles ficam 7 dias ali em silêncio, mas quando falam também são palavras que no final só machucam ao invés de consolar, né? Então Jó se vê obrigado ali a defender a sua integridade, né? Jó ele conclui seu discurso pedindo para os seus amigos mostrarem o real erro, né? Se é que há um erro. Então vamos ler a partir do versículo 24, que diz o seguinte: Ensine-me, e eu me calarei, mostre-me onde errei, como doem as palavras verdadeiras. Mas o que prova os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que eu digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Então Jó desafia os seus amigos a provarem as suas acusações. Porque até agora eles só lançam suposições, só lançam teorias e teologias. E Jó está frustrado, né? Porque eles vêm tratando com aquelas palavras vazias, com aquela comida insípida, né? Que ele se refere mais cedo. E ele faz uma pergunta bem enfática. Ele pergunta: há falsidade nas palavras injustas, né? Ele sabe que ele não fez nada para merecer esse sofrimento. E essa é a frustração de Jó, né? De alguém que não se sente compreendido, né? Ele se sente julgado por aqueles que deveriam estar ali para apoiar, né? Então ele expõe essa falta de verdade nas palavras que ele faz e aparentemente de todos os amigos, né? Porque ele coloca ali ele generaliza, né? Isso me faz entender que os outros também concordavam ali, né?
com o que ele estava falando. E ele faz um apelo ali, faz duas perguntas que eu acho que são também muito contundentes, né? A primeira é que se ele mentiria na frente dos amigos, né? Que ele considera irmãos, né? Ele fala isso nos versículos anteriores. E a segunda é que será que ele não consegue mais discernir a maldade? Então, o meu ponto de vista, acredito que Jó está querendo dizer o seguinte: pois será que agora eu não consigo mais saber o que é maldade, o que é bom, o que é ruim, o que é mal? Será que eu fiz alguma coisa tão errada assim e eu já não consigo mais entender e discernir? Esse é o meu problema? Vocês acham que é isso que está acontecendo comigo? E aí, o que a gente pode aprender então com esse capítulo? Caminhando para o nosso final, né? Eu acho que a gente aprende que primeiro a gente precisa ser uma comunidade que se apoia de verdade, né? Aqui a gente está vendo Jó, então, se indignando ali com o questionamento, né? Com a acusação dos seus amigos. Né? Então a gente não deve ser rápido em julgar, nem oferecer respostas fáceis, algo que a gente vem batendo na tecla aí desde o do nosso primeiro estudo, no capítulo 4. E em vez disso, a gente precisa ser, então, um apoio, né? A gente precisa ser constante ali, como o Jó fala, não ser um rio de inverno, né? Aliás, um rio de verão, né? Que ele só aparece quando a neve derrete, mas a gente precisa ser um rio perene, um rio que, independente da época, está ali jorrando, oferecendo vida, oferecendo apoio para aqueles que realmente necessitam, né? Que estão precisando de algo de Deus, né? E a outra coisa muito importante é que eu acho que é extremamente aceitável a gente expressar a nossa dor, a gente expressar os nossos questionamentos, né? Porque a verdadeira fé não é fingir que está tudo bem, né? A verdade é buscar a Deus honestamente, principalmente em meio ao caos, né? Em meio aos nossos dilemas, em meio às nossas dificuldades, né? Então, fica tranquilo que Deus é suficiente, Ele vai entender, né, as nossas limitações. Deus é grande para lidar com as nossas dúvidas e as nossas dores. Ele não vai... Ele vai saber como lidar. Bom, no próximo capítulo 7, nosso último encontro, nós vamos falar sobre como Jó deixa de responder ali seus amigos e passa agora a falar com Deus, né? Vai ser um capítulo muito profundo, então te espero para a gente avançar no nosso estudo. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos crescer, né, em graça e principalmente paciência e sabedoria para lidar com os mistérios da vida, né, com os propósitos, os caminhos mais altos de Deus. Tá certo? Então fiquem todos em paz. Até o próximo estudo.